Elaine Muniz, sou bibliotecária, especialista em crítica genética e organização de arquivo. Atualmente sou professora de um curso técnico profissionalizante e lá eu ministro aulas de metodologia de trabalho científico, também professora formadora no curso técnico de auxiliar de biblioteca, uma instituição estadual aqui do Maranhão. A bibliotecária Ludmila Luna, do IEMA de Matões, me convidou para conversar com vocês sobre fontes de informação, quais são as fontes confiáveis e como não cair em fake news. Então, a primeira pergunta que eu faço é: o que será fake news? O termo fake news é um termo em inglês que significa falsas notícias. Essas falsas notícias, elas não vêm de agora. Sempre houveram essas notícias falsas na história do Brasil e do mundo. Porém, o termo fake news ficou mais em ênfase no ano de 2016 por conta da eleição presidencial dos Estados Unidos, onde houveram muita fake news durante o processo de eleição. Essas notícias falsas, elas são criadas com o intuito de prejudicar alguém. E elas acabam sendo disseminadas, ou seja, repassadas, compartilhadas rapidamente pelas redes sociais. Sabemos que a todo momento nós estamos sendo bombardeados de informações. Através da onde essas informações chegam até a gente? Através das redes sociais, que são Facebook, Instagram, WhatsApp, mas também através da televisão, do rádio, das pessoas que estão próximas da gente, de um vizinho, de uma conversa. As informações, elas chegam até a gente com facilidade. O que acontece é que quando chegam essas informações para nós temos a tendência de compartilhar para outras pessoas aquela informação. Então chegou para você, por exemplo, um link de um grupo que você participa. A tendência é você clicar e aquela mensagem, ela vai te direcionar para uma outra página. Já repararam isso? Você não lê, não procura de quem é essa notícia, porque todas as vezes que tem uma notícia de um jornal, um veículo de informação confiáveis, vem da seguinte forma: vem o nome do repórter, o nome do autor que escreveu aquela notícia, vem sempre embaixo, vem sempre mostrando dados, quem foi o entrevistado, quem foram as pessoas que eles buscaram aqueles dados, aonde foi buscar aqueles dados. Não é de qualquer forma como ocorre nas fake news. Por que isso? As mídias que criam essas notícias, elas ganham, elas lucram com o clique que você dá, elas lucram com a visualização das propagandas que tem naquela página. E automaticamente, gente, ela vem de várias maneiras essas informações inverídicas, ou seja, essas notícias falsas. Elas podem vir em forma de imagem, como uma foto, né, uma foto manipulada. Elas podem vir também com um título sensacionalista: Covid-19, cura remédio X. Aí você fica curioso para saber. Ou um fato inverídico, ou seja, teve em São Paulo uma dona de casa de 33 anos que foi espancada, foi linchada, foi morta por populares porque utilizaram a foto dela para dizer que ela raptava, violentava as crianças. Então, fizeram uma notícia inverídica e a população acreditou e acabou que ela foi morta por conta disso. Utilizam fofoca, então utilizam inúmeras formas para se tornar aquela notícia de forma ampla. Muitas dessas notícias, dessas informações, elas são modificadas, elas são mentirosas, elas são tendenciosas. A notícia, ela é vaga, tem muitos erros de português, geralmente tem erro de português, e não tem uma informação do autor, não é um site confiável, não tem nada. Geralmente as páginas para onde você é direcionado, essas páginas, elas são cheias de propaganda, porque é isso que ganha uma pessoa que cria fake news. Ela ganha pela visualização, pelo clique, pela propagação, ou seja, quando você clica ali e copia aquele link e envia para o seu grupo do WhatsApp da família, uma pessoa vai copiar aquilo ali, vai jogar para outro grupo, que a outra pessoa, e assim vai virar uma cadeia
de desinformação. Então, por isso que é muito importante que você fique atento quando recebe links, recebe foto, recebe mensagem nas suas redes sociais. Principalmente mensagem da seguinte forma. Tem lá a informação e aí no final tem assim, divulgue para o maior número de pessoas possíveis. Ou então, mande essa mensagem para o maior número de grupos de pessoas. Geralmente, quando vem com essas informações embaixo, pode ter certeza que é uma fake news. Então, é muito, muito importante que você cheque a informação se ela é verdadeira. E como é que eu faço isso, então? Se chegar até você uma notícia em uma rede social sua, procure a fonte. Primeiro, procure descobrir quem divulgou, qual é o site, quem está divulgando essa notícia. Pega aquela notícia, as palavras-chave daquela notícia, vá lá no Google, escreva essa notícia, esse título, escrevam lá, vê se tem outros veículos de informação também informando sobre isso. Quando você coloca uma notícia falsa, tem empresas, tem veículos de informação que já investigam essas fake news. Quais são elas? Fato ou Fake, que é da Globo. São vários jornalistas de várias instituições do Grupo Globo que pesquisam. Tem o Comprova, que é um projeto de checagem de fatos, que é com trabalhadores de diversas empresas de informação. Tem também a Agência Pública, que é uma instituição, um projeto feito por mulheres desde 2011, que elas já trabalham com a pesquisa, checagem, com a investigação de fake news. Também tem Aos Fatos, que é contratada pelo Facebook para diminuir ainda mais as fake news que acontecem durante o processo do Facebook, as postagens no Facebook. Então, essas empresas, tem outras empresas que também fazem investigação. Geralmente, quando você coloca aqui no Google, por exemplo, eu falei sobre o Covid-19, a cura do remédio X. Se você pegar esse título que está lá no seu Instagram ou lá no seu Facebook, antes de você compartilhar, cheque se essa informação ela é verídica. Então, joguem essa notícia lá no Google e verifique se outras fontes de informação também estão dando a mesma informação. Todas as vezes que for uma notícia verdadeira, não é apenas um local que vai dizer essa notícia, vai ser várias fontes de informação, várias empresas que trabalham com informação vai dar essa notícia. Até porque, gente, vocês têm que entender o seguinte, que na parte jornalística, principalmente para soltar alguma nota, alguma notícia, quem é que não quer soltar essa notícia? Qual a televisão? A Globo, a SBT, qual delas não querem soltar uma notícia que pode ajudar a população? Todas querem. Então, provavelmente, todas vai ter essa notícia. Então, geralmente, essas empresas que eu falei, elas vão verificar se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Então, tenham muito cuidado. Então, cheque antes de repassar essa informação, cheque se essa informação é verídica. Porque ao clicar naquele link, você está dando lucro para quem está inventando. Fique também atento e desconfie de textos, né, que tenha erros. Verifique a data da publicação. Nós temos muita informação que já passou, que realmente existiram, e as pessoas pegam essa informação como se fosse hoje, atual. Por exemplo, no ano de 2018, houve, véspera da prova do Enem, colocaram a notícia da seguinte forma: Enem foi cancelado. Houve muito burburinho, muita reclamação, e a Polícia Federal e o MEC teve que ir em busca dessa pessoa que inventou. Essa notícia, ela realmente era verdadeira, porém não era de 2018. Essa notícia tinha ocorrido em 2009, quando provas foram roubadas dentro do galpão onde essas provas estavam sendo desenvolvidas. Então, foi 2009 e não em 2018.
Acabou que as pessoas não perceberam a data de publicação dessa notícia e acabaram compartilhando essa notícia. Cuidado ao compartilhar, mesmo sendo de conhecido. Reflita, fique atento. Pegue a imagem que você utilizou. Tem uma abazinha dentro do Google que dá para você saber a imagem reversa, que dá para você, o Google pesquisa essa imagem reversa, ou seja, vai buscar essa imagem e vai ver se essa imagem não foi reproduzida em um outro ano, em uma outra ocasião. Ela faz isso. Por isso que é muito importante que a gente busque, antes de estar compartilhando, buscando no Google, se há outros veículos de informação também informando sobre essa situação. Porque produzir, receber, compartilhar uma notícia falsa pode colocar em risco a vida da pessoa que está, né, do inocente, mas também, segundo o Código Penal, a pessoa que cria e as pessoas que disseminam, que compartilham aquela informação, podem ser condenadas através dos artigos 138 e 139, que é calúnia e difamação. Então, podem responder na justiça por seu crime, por ter inventado, por ter compartilhado. Então, a pessoa que sofreu a injúria, ela pode entrar na justiça e aí sim cobrar das pessoas que compartilharam, e que a pessoa que criou aquela informação inverídica, a pessoa pode se prejudicar judicialmente. A propagação de fake news na internet pode causar crimes, pode causar mortes, pode haver espancamentos, constrangimentos, injúrias, difamação à pessoa pública e a empresas que podem fechar e deixar milhões de trabalhadores desempregados por conta de uma única fake news. Porque acaba que você vai compartilhando, essa notícia que era falsa, ela passa para as pessoas como se fosse verídica. E isso vai prejudicar pessoas que estão sendo difamadas, empresas, pessoas públicas, pessoas normais, vão sendo difamadas. Por exemplo, uma colega de classe, vamos supor, peguei uma foto dela, criei uma notícia falsa dela. E aí eu comecei a compartilhar pelo WhatsApp. E que vou compartilhando, vai compartilhando para outra pessoa, que vai compartilhando. Então, essa pessoa que sofreu injúria, ela pode entrar na justiça e a pessoa que criou e as pessoas que compartilharam podem sofrer pena de calúnia e difamação, ou seja, pagar uma indenização ou ficar até preso por conta disso. Então, muito cuidado, fique atento sempre às notícias que você recebe. Nunca compartilhe. Na dúvida que você tenha daquela informação, pesquise no Google e não compartilhe. Fique sempre atento ao curtir, ao compartilhar uma informação no qual você não tenha certeza que ela é verídica. Então, tenha um cuidado enorme com essas informações que chegam até você. As informações, elas chegam com muita facilidade. Então, muito cuidado com essas informações que chegam. Sempre cheque no Google o título, a imagem, o fato. Sempre vão atrás do autor. A pessoa recebeu uma imagem, pergunta assim: fulano, você verificou se essa imagem é verdadeira? Começa a fazer com que a outra pessoa que compartilhou aquela imagem reflita também. Não, eu não verifiquei. Aí ela vai perguntar para quem enviou e assim vai virar uma corrente do bem que vai acabar com isso. Gente, lembre-se que essas notícias falsas, elas podem prejudicar quem cria e também quem compartilha. Então, por isso, fique atento ao curtir, ao compartilhar essas informações. Tá bom? Foi uma breve conversa sobre fontes de informação, sobre fake news. Agradeço muito à bibliotecária Ludmila pela oportunidade de estar conversando com vocês. E até uma próxima.